Fala pessoal, tudo bom? Gente, é o seguinte, na aula passada nós tivemos eu expliquei para vocês a questão da expressão numérica. Hoje a expressão numérica que nós vamos ver, ela já tem um pouco mais de elementos, né, para ser resolvido. Então o que acontece? Vocês lembrem-se, né? Lembre-se do que é que tem que ser resolvido primeiro em uma expressão numérica, tá bom? Sempre, quando a expressão numérica, quando nós pegarmos uma expressão numérica, a gente tem que analisar todos os detalhes. Por exemplo, observar se ela tem, quais são os sinais que tem, né? Quais são as operações, né, que tem nessa expressão numérica. Aí pronto, de acordo com os sinais que tiver, adição, subtração, multiplicação e divisão, vocês têm que saber primeiro sempre a multiplicação e a divisão, ou um dos dois, quem vier primeiro resolve, mas isso só quando tiver nessa situação. Nós temos outra situação, né, que essa aqui eu já deixei até para essa parte da aula, né, para que vocês possam entender com mais calma. Então nós temos uma expressão numérica com alguns outros elementos que tem dentro de uma expressão numérica. Nós temos expressão numérica, eu vou dar um exemplo aqui, um pouco mais complexa, que é interessante também, lógico, vocês saberem o que é que tem que resolver primeiro. Eu tenho aqui uma expressão numérica, 3 vezes, deixa eu ver, cochete, 9, vou colocar aqui um exemplo básicozinho, mais 7, aí aqui já tem parênteses, que aí vocês têm que se ligar. Deixa eu tirar esse 7 aqui, senão não vai dar certo aqui. Vou fazer aqui de novo, gente. Cadê? 3 vezes cochete 9 7 menos 15 dividido por botar 15 dividido por 3, fechar parênteses e mais 4, fecha colchete, é igual. Então aqui é o seguinte, gente, observa essa expressão numérica, aqui ainda faltou, né, ainda tem chaves. Em uma expressão numérica, eu vou colocar aqui no canto aqui, quando tem uma expressão numérica, aí nesse caso agora vocês esquecem a questão de sinal, assim, por enquanto. Por quê? A prioridade, o que é que nós temos que resolver primeiro em uma expressão numérica, nesse sentido aqui, nós temos que resolver os parênteses, é o primeiro a ser resolvido. Segundo, colchetes, e por último, né, no caso desse aqui, a chave. Pronto. Por que parênteses, colchete e chave? Nós vamos resolver primeiro o que vem dentro desses três. Nessa expressão aqui que eu estou dando exemplo aqui, nós temos uma expressão numérica com colchete e parênteses. Então, mas já dá, em cima disso aqui já dá para vocês terem total noção. Então aqui, observando aqui, eu tenho 3 vezes colchete, né, 9 mais, aí abre parêntese, 7 menos 15 dividido por 3, fecha o colchete, mais 4, fecha o parênteses, mais 4, fecha o colchete. Então, ó, se liga aqui, primeiro eu tenho que resolver o que? Parêntese. Então, nessa expressão aqui eu tenho parêntese? Tenho. Então, nós vamos fazer, ó, repetir, 3, colchete, 9 mais, chegamos dentro do parêntese. Observe que dentro do parêntese aqui eu tenho 3 números. Então, como eu tenho 3 números, eu não posso resolver aqui de vez não, gente. Eu vou observar qual é o sinal que eu tenho aqui. Eu tenho menos e dividir. Então, entre menos e dividir, resolve quem primeiro? Divisão, né? Então, o que vai acontecer? Vou baixar o 7 menos, e aqui agora eu vou dividir 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá o quê? 5.
5 vezes 3, 15. Então, ó, fecha parêntese. Tinha 3 números, ó, 1, 2, 3. Agora só ficou 2. Agora eu vou repetir aqui, ó, mais 4 e o colchete. Eu vou repetir porque eu ainda tô preso no parêntese. Eu não resolvi os parênteses nele todo. Eu tenho que resolver ele todo primeiro para poder passar para os colchetes. Então vamos lá. 3 vezes, abre colchete, 9 mais. Aqui dentro dos parênteses eu só tenho 2 números. Como eu vou resolver aqui, vai ficar um número só, então eu não preciso mais abrir parêntese aqui novamente. Se eu abrir parêntese aqui, eu vou ter que resolver ele. Mas como é que eu vou resolver um número sozinho dentro de parênteses? Então não é necessário. Então aqui eu faço aqui, ó, 7 menos 5 dá 2. Eliminei os parênteses, agora eu vou baixar ainda, continuar baixando o restante. Mais 4. Fecha colchete. Aqui eu tenho 3 que está fora e tenho o que? 3 números dentro dos colchetes. Como eu tenho 3 números, eu tenho que resolver para deixar ir diminuindo. De 3 cair para 2, quando for cair para 1, aí elimina. Então aqui o que vier primeiro, porque eu tenho o sinal de adição, né? 9 mais 2, 11 mais 4. Fecha colchete. Novamente, 3 vezes esse pontinho aqui, lembrem-se, né? Aqui significa multiplicação. Um pontinho só, 2 é divisão. E aqui ficou o que? Os colchetes. Quantos números? 2 números. Vamos resolver aqui para poder eliminar esse colchete. 11 mais 4, 15. Que é igual 3, né? Observe, ficou 3 sozinho e aqui o 15 só. Então vamos resolver essa multiplicação. 3 vezes 15, 45. Certo, gente? Então assim, lembre-se desses detalhes. Vocês vão ver expressões numéricas somente com as 4 operações. Quando for somente com as 4 operações, vocês vão resolver o sinal de vezes e dividir primeiro. Depois vocês vão resolver a adição e a subtração. Quem vier primeiro, não tem ordem. Depois vocês vão ver uma expressão numérica com esses outros elementos, com a parêntese, chave e colchete. Lembre-se desse detalhe aqui, eu botei no canto. Vocês têm que resolver primeiro os parênteses, depois colchetes e depois as chaves, tá bom, gente? Então, se liguem nesse detalhe e uma boa sorte para vocês, né? Mais uma vez, sempre aquela fala, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunta para o professor, tira dúvida, não fiquem com dúvida. Se vocês não conseguirem entender, principalmente essa questão agora, nós vamos começar a entrar em uns conteúdos um pouco mais complexos, que exige um pouco mais, vai exigir mais de vocês. Então, fiquem atentos. Dúvidas, qualquer coisa, volta o vídeo, aí vocês voltam devagarzinho, vá tentando entender. E lembrando que, mais uma vez, toda vez que tiver dúvida, pergunta para o monitor passar para a gente, tá bom? Então, uma boa aula e boa sorte para vocês.